A segunda fase do modernismo no Brasil, o romance de 30, agora com prosa. Vamos nessa! Fala aí, galera, beleza? Professor Ivo Júnior na área, tratando de literatura com vocês. Terceira série, a segunda fase do modernismo no Brasil. A gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, mas agora falando da prosa, hein? Vamos falar um pouco da prosa modernista no Brasil. Coleguinhas, a prosa, a segunda fase, né, do modernismo no Brasil, ela é dividida em duas partes importantes, a prosa e o verso, tá bom? Em prosa são os textos em parágrafos e em verso são os textos em estrofes, para quem não lembra, tá? Basicamente é isso. E nesse primeiro momento da nossa aula, a gente vai se deparar exclusivamente para os textos em prosa. Então, beleza, vamos lá, ó. Os autores da segunda geração, da segunda fase, né, do modernismo no Brasil, eles são herdeiros, né, daquela primeira geração, da primeira geração, da primeira fase lá de 1922. Porém, eles se voltam para outros temas que a galera da primeira geração não abraçou muito. Então, problemas como a realidade brasileira, uma intenção de denúncia social, de engajamento político, deixando claro sua ideologia, seu pensamento social, a análise sociológica e psicológica, novas técnicas narrativa. Tudo isso foi deixado um pouquinho de lado pela primeira fase ou pela primeira geração do modernismo no Brasil, justamente por conta daquela necessidade de ruptura que a primeira geração tinha, que a primeira fase tinha. O movimento literário do modernismo já consolidado, campo aberto para que as produções literárias pudessem explorar outros aspectos que não foram mencionados na primeira fase. Então, coleguinhas, falando um pouco do apanhado histórico que gira em torno do romance de 30, a gente tem primeiro um período pós-implantação do modernismo, né? Em termos literários, o modernismo nasceu em 1922 na Semana de Arte Moderna, apenas para fins didáticos. O modernismo não nasceu em um dia em uma hora específica, né? Mas em termos de contexto histórico aqui na segunda fase do modernismo no Brasil, na parte da prosa, a gente tem aí nos anos de 1930 e 1940 uma profunda crise econômica aqui no Brasil, né? E aí essa crise escancarou diversos outros problemas que o Brasil atravessava. Primeiro, o problema financeiro, crise do café, né? E segundo seria o problema do êxodo rural, da região nordeste ali, que era muito tida como a região problema, não é, do Brasil. Então, o regionalismo é um tema muito comum na segunda fase do modernismo do Brasil, na parte da prosa, é muito comum, e eles também vão se preocupar com temas ideológicos e temas que proponham sempre uma transformação. A literatura, na segunda fase do modernismo, ela é uma literatura engajada com problemas sociais, tá bom? Os autores brasileiros encontraram no romance uma forma de denunciar esses problemas sociais, sobretudo o regionalismo, que vai ser a característica mais evidente que a gente vai ver nessa fase do modernismo no Brasil, na qual são expostas os problemas da região nordeste do Brasil, retirantes, o êxodo rural e a difícil travessia do nordeste para o sul, que a gente fala, né? É ali para a região sudeste do Brasil descendo. Várias obras retratam esse problema do Brasil, esse êxodo rural e essa busca não só por água, mas também por vida. Trouxe aqui um quadro para vocês com os principais autores dessa fase do modernismo no Brasil, né? A segunda. À esquerda a gente tem tão lindinha aí, ó, Raquel de Queiroz. Ela é a autora de uma obra chamada O 15. Essa obra retrata uma das crises mais violentas que o Nordeste brasileiro, que o Brasil sofreu, mas em especial o Nordeste, uma crise de seca, uma falta d'água miserável em 1915. Por isso que o livro chama O 15, tá bom? A gente tem aí no meio Graciliano Ramos, ele é o autor de uma obra muito famosa também chamada Vidas Secas, na qual a família do Fabiano é uma família de retirantes, né? Que vem em busca de água e vida e comida e sobrevivência. E depois a gente tem aí à direita o Jorge Amado com a obra Capitães de Areia, uma obra que não retrata mais o regionalismo, já é uma transição para um ambiente mais rural, mas também é de suma importância para a literatura brasileira, dessa fase, né, desse período.
Coleguinhas, principais características dessa fase, segunda fase do modernismo brasileiro. Vamos lá. Primeiro, o nacionalismo e o regionalismo. Os temas regionais e nacionais são muito presentes, tá bom? Principalmente quando a gente estudar o 15, quando a gente estudar a Raquel de Queiroz, né? O 15, Graciliano Ramos com Vidas Secas, São Bernardo também, que é uma outra obra do Graciliano Ramos. Essas obras retratam o regionalismo e a presença do nacionalismo. Então vamos lá, ó. Segunda característica é a análise da realidade, né? Nessa fase da literatura, os problemas sociais são abordados nos romances, né? Então, a gente tem o problema da seca, o problema da má distribuição de renda, o problema da reforma agrária, o problema do êxodo rural, da falta de alimentação, de água, de comida da região Nordeste como problema. Tudo isso são análises da realidade que são abordadas como temática das obras de 1930, da geração de 30, né? A cultura brasileira também é abordada, e aqui a quarta característica, uma das mais importantes, a linguagem. É uma linguagem regional, uma linguagem regionalista. Ela carrega consigo ditos populares, regionalismos, coloquialismos, que os autores se veem até mesmo como uma dificuldade para escrever, como retratar uma linguagem regional e não perder o caráter formal, né, em uma obra literária, em um livro. E aí a parte da narrativa, ela é usando a linguagem formal, e a parte da transcrição da fala dos personagens é que vai ter as marcas de oralidade ali, tá bom? Temas do cotidiano é a característica 5, muito importante, porque não precisa acontecer algo extraordinário para que um problema ou uma literatura engajada não se faça presente, né? Então, o tema do cotidiano é muito recorrente nas obras. E, por fim, a análise psicológica das personagens. A gente vai analisar a fundo a mente das personagens e ver o que se passa na cabeça delas ao tomarem as decisões. Então a gente tem, por exemplo, a personagem Fabiano, na qual ela tem que tomar decisões difíceis na obra do Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Falando nessa obra, a gente vai fazer agora uma breve análise aqui do Vidas Secas do Graciliano Ramos, tá bom? É uma obra pertencente aí à segunda fase do modernismo no Brasil, na parte da prosa. E ela tem uma temática. Se fosse para resumir a temática dela, seria a fuga da seca. A fuga da seca. E aí ela tem também os problemas sociais. Qual tipo de literatura engajada que o Graciliano Ramos quer propor para a gente? Qual problema social ele enfoca na obra, né? O problema da seca, da miséria, da migração, da falta de oportunidades, da falta de distribuição de renda, a má distribuição de renda, na verdade, também são temas sociais abordados na obra Vidas Secas. Lembra que missão da primeira geração a uma linguagem mais brasileira e mais nacional? Então, o Graciliano Ramos também explora essa linguagem brasileira, essa busca pela linguagem brasileira. Lembram lá que em Macunaíma, o Mário de Andrade utiliza vários termos indígenas, termos regionais, termos bem específicos de determinadas regiões brasileiras? Então, o Graciliano Ramos faz a mesma coisa aqui. Então, ele usa palavras como mandacaru, xique-xique, quipá, mucunã, que são palavras do linguajar, né? São linguajares de uma área específica do Nordeste, mas que é retratado aqui na obra Vidas Secas. Outra parte muito importante que a gente vai até ler daqui a pouquinho é uma parte na qual o Fabiano fala assim: Fabiano, você é homem. Ele fala consigo mesmo, tá? Fabiano, você é homem. E depois de um determinado momento lá, ele fala assim: Fabiano, você é um bicho, Fabiano. Você é um bicho. Parecia um macaco. Você é um bicho. Nesse momento, o Graciliano Ramos, né, ele quer colocar uma característica bem importante em sua obra. O Graciliano Ramos ele tenta humanizar os animais e animalizar o ser humano. Então, a todo momento a gente vai ver uma personagem lá que chama Baleia, que a baleia na verdade é uma cadela, né, uma cachorrinha, e essa cachorrinha vai ter diversas vezes traços humanos. Como, por exemplo, ela tem um nome, Baleia. Os filhos do Fabiano não têm nome. Eles são chamados na obra de o menino mais velho e o menino mais novo. Essa ideia de transformar animais em ser humano em animais, essa troca de papéis dentro da obra, é mais uma ideia do que o Graciliano Ramos teve para a literatura engajada dele, né? Para a literatura engajada dele no sentido de denunciar os problemas sociais da época.
Outra característica importante que a gente pode ver em Vidas Secas no Graciliano Ramos é a característica do determinismo, que está presente lá no naturalismo, naquela obra que a gente já viu chamada O Cortiço. Então, tem o determinismo também na obra Vidas Secas, no sentido de que o meio determina o comportamento do Fabiano, né? É o meio que determina o caminho que o Fabiano tem que seguir, uma vez que o meio ambiente não oferece o mínimo para ele viver, então ele é obrigado a deixar sua casa, sua terra natal e sair em busca de comida e água. Então, o determinismo também está presente na obra Vidas Secas. Além da inovação na linguagem, a obra Vidas Secas do Graciliano Ramos também propõe uma nova fórmula de analisar os personagens. A gente vai observar que o personagem Fabiano ele é analisado de maneira introspectiva e psicológica. A gente vai entender toda a dificuldade que o Fabiano tem em tomar decisões. E essa tomada de decisões tem muito a ver com a outra característica da literatura engajada, né, do Graciliano Ramos, com falta de instrução, com falta de escolaridade, dificuldade de comunicar-se. Então a gente vai ver direto aspectos que o Graciliano Ramos trabalha nessa personagem, no Fabiano. Tem hora que o Fabiano tem um sonho. A família do Fabiano toda tem um sonho, né? A esposa do Fabiano, por exemplo, assim, a Vitória, ela quer dormir em uma cama bem macia, bem legal, assim, sabe? O filho do Fabiano quer ser igual ao pai dele, atirador e tal. Tudo isso são introspecções psicológicas que a obra oferece pra gente. Agora a gente vai ler um fragmento da obra Vidas Secas, né? Só um parágrafozinho, no qual a gente vai poder perceber um pouco da linguagem. Percebam que a obra ela meio que se arrasta, assim como o nordestino, o retirante sai nessa caminhada infinita buscando um palmo de sombra. A obra ela meio que se arrasta, a narrativa é muito penosa, assim como a travessia do nordestino retratada no livro, tá bom? Fabiano, você é homem, exclamou em voz alta. Conteve-se, notou que os meninos estavam perto. Com certeza iam admirar-se ouvindo falar só. E pensando bem, ele não era homem. Era apenas um cabra ocupado em guardar coisas dos outros. Vermelho, queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos. Mas como vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios, descobria-se, encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra, olhou em torno com receio de que, fora os meninos, alguém tivesse percebido a frase imprudente. Corrigiu-a, murmurando. Você é um bicho, Fabiano. Isto, para ele era motivo de orgulho. Sim, senhor. Um bicho, capaz de vencer dificuldades, chegara naquela situação medonha, e ali estava, forte, até gordo, fumando seu cigarro de palha. Um bicho, Fabiano. Um bicho. Coleguinhas, conseguiram perceber a questão da animalização do ser humano, da humanização do animal? Quando ele fala que Fabiano, você é o homem, depois corrige, fala que Fabiano, você é um bicho, é que nesse momento da história o Fabiano está cuidando de uma casa que eles encontraram no meio da travessia deles e o Fabiano tomou para si, como se fosse dele. E aí conseguiu, por uma noite, dar um lugar para a família dele repousar, no mínimo dignamente, né? E aí o Fabiano até se acomodava, lembra que eu falei da questão até da instrução, do estudo, né? O Fabiano se acomodava, ele gostava de ser chamado de cabra porque ele era forte e assim ele conseguiria prover o sustento de sua família. Fabiano tinha orgulho de ser chamado de bicho, porque um bicho é forte, capaz de de promover, né, a própria sobrevivência, que era o que ele tinha que fazer naquele momento da história. Coleguinhas, conseguiram perceber a questão da animalização do ser humano, da humanização do animal? Quando ele fala que Fabiano, você é o homem, depois corrige, fala que Fabiano, você é um bicho, é que nesse momento da história o Fabiano está cuidando de uma casa que eles encontraram no meio da travessia deles e o Fabiano tomou para si, como se fosse dele. E aí conseguiu, por uma noite, dar um lugar para a família dele repousar, no mínimo dignamente, né? E aí o Fabiano até se acomodava, lembra que eu falei da questão até da instrução, do estudo, né? O Fabiano se acomodava, ele gostava de ser chamado de cabra porque ele era forte e assim ele conseguiria prover o sustento de sua família. Fabiano tinha orgulho de ser chamado de bicho, porque um bicho é forte, capaz de de promover, né,
a própria sobrevivência, que era o que ele tinha que fazer naquele momento da história. Então é isso aí, coleguinhas. Espero ter contribuído. Muito obrigado pela participação, pela ajuda. Conto com vocês. Tchau, obrigado!